E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa segunda aula e nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre o momento de força, né? Algo que a gente vai usar muito durante a resolução dos nossos exercícios, principalmente de equilíbrio. E o que é o momento de força? O momento de força é basicamente a força que você faz em torno de uma posição para que você, por exemplo, faça um corpo girar, né? Girar em torno de si, por exemplo. Então, temos aqui, né? Como a gente sabe, né? Eu vou explicar um pouco melhor, mas como a gente sabe, o momento de força é o produto vetorial entre o, o vetor posição com o vetor força. Não é o vetor força com o vetor posição. Isso é muito importante num produto vetorial, ele não é comutativo. Não tanto faz você a posição, trocar a posição da minha operação que vai dar um sinal diferente, vai dar o mesmo módulo, porém o sinal vai ser diferente. E isso é uma razão também porque é um produto vetorial, não um produto escalar. Porque importa a direção do nosso vetor, se ele gira para um lado, se ele gira para o outro, até a regra da mão direita, né? Então vamos lá, eu tenho aqui, né, dois vetores, né? Um vetor R e um vetor F, certo? E por que é seno de θ e não o cosseno de θ? Vamos supor aqui, por exemplo, para o meu vetor R, certo? Se eu projetar aqui, por exemplo, meu vetor R em F ser o produto escalar, né? Sendo o cosseno de θ, vamos decompor esse vetor R aqui, né? Certo? Como se fosse um X aqui no F. O X estaria no F e o Y para cima ali do F, certo? Então eu tenho o meu vetor F aqui, né? Que ele está no eixo X. E eu tenho o meu vetor θ aqui, certo? Ou meu vetor θ, o meu vetor R com um θ aqui. Se eu projetasse o meu R aqui na minha força, vamos supor que como se fosse eu empurrando a minha porta aqui. Se eu empurrasse ela de frente, eu não conseguiria botar ela para se mover, certo? Estaria um em cima do outro, eu não consigo fazer um movimento com isso. Porém, se eu pegar com o meu vetor, o R aqui, eu consigo fazer o meu giro, eu consigo girar, a mesma coisa que eu empurrar a minha porta aqui, ó, de frente. Tem que estar a 90 graus, né, perpendicular a esse vetor. Por isso que é o seno do θ que a gente usa no produto vetorial, não o cosseno, porque aqui, por exemplo, nesse caso eu não conseguiria fazer com que o meu vetor se mova, certo? E então a gente define, né, o meu produto vetorial, o meu momento de força, né? O meu momento de força, ele é um vetor, certo? E ele tem uma direção, lembra do vetor posição que a gente fez lá nos nossos cossenos diretores. Então ele tem um vetor direção, ele tem uma direção vezes o módulo de R, vezes o módulo de F, vezes o seno de θ. E igual eu falei, por que eu tenho que ter esse meu vetor direção e por que não pode ser vai dar um escalar esse meu coisa? Justamente pelo que eu falei, ele tem que indicar a minha posição do meu vetor pela regra da mão direita. E aqui, por exemplo, eu tenho, vamos supor, o meu vetor R e o meu vetor F. É o meu vetor R que gira em torno do meu F, não o meu F que gira em torno do meu R. Então aqui, ó, vamos pela regra da mão direita, eu tenho o meu R aqui em torno de F. Para esse sentido, ele vai dar, vamos supor que o Z seja positivo para cá, ele vai dar positivo para cá. Porém, se eu girasse, por exemplo, se eu falasse que esse aqui é o meu vetor R e meu vetor F, ele vai girar para cá, vai dar negativo, por isso que importa, isso indica o sentido da minha rotação. É por isso que eu uso o meu seno de θ aqui, porque eu não teria uma rotação se eu usasse o cosseno de θ aqui na mesma linha do meu F, certo? E eu tenho que ter uma direção e é um produto que não é comutativo, é um vetor R vetorial com o meu F e não o contrário. Esse é muito importante, não pode errar, porque aí o módulo vai estar certo, porém a direção vai dar o contrário, isso pode prejudicar muito suas contas. E agora, após isso, eu vou provar que
para o meu momento de força, desde que o meu vetor R ele esteja em origem com onde o meu torque será gerado, ele tem que estar na origem do meu torque gerado, não importa onde ele toque a minha força, não importa onde ele esteja na mesma linha da minha força, desde que ele tenha o início, né, o início do meu vetor, onde o torque será gerado, não importa o vetor R que eu escolha, ele sempre vai dar o mesmo momento de força. É isso que a gente vai provar agora. Então, como eu falei, agora eu vou provar que não importa o vetor posição que você utilize, desde que ele tenha origem onde o torque está sendo realizado. Por exemplo, aqui, ó, meu torque ele será realizado em O. Eu vou girar em O, certo? Então aqui eu tenho dois vetores, né? O meu AO, né? Que ele tem final aqui em A, então seria esse vetor A menos O, e que é o O de origem, né, a origem do meu torque. E aqui eu tenho um vetor BO, certo? E o meu vetor força, que está aqui. Lembrando que o meu vetor R ele tem que tocar a minha linha de ação do meu vetor F. Tem que estar nessa mesma linha aqui, ó, viu que ele passa por essa minha força de ação aqui, na minha força. Então, tanto esse vetor quanto esse passam pelo meu vetor força. E isso tem que acontecer sempre para um torque acontecer. Aqui eu tenho o meu vetor F, certo? E aqui eu tenho também o meu vetor BA, que está na mesma linha que o meu vetor F, que ele vai ser importante para a gente provar isso aqui, certo? Então, como eu falei, eu quero saber o meu torque, né, na minha origem, ó, certo? Então, eu vou pegar esse meu vetor aqui, produto vetorial com F, e eu tenho um torque nesse ponto, certo? Então aqui o meu vetor, que é o A menos O, né? Saindo daqui até aqui, produto vetorial com F, certo? Só que esse meu vetor A menos O, ele também então meu vetor A menos O, ele também vai ser o meu vetor A menos B, certo? Que é esse meu vetor aqui, mais o meu vetor B menos O, certo? Se eu somar isso aqui, ele vai ser o B negativo aqui, o B positivo, vai sobrar o A e o O, né? E vai ficar A menos O, então é a mesma coisa, certo? Eu vou substituir isso bem aqui, tá? Então, o meu momento em O, eu vou ter o meu A menos B mais B menos O, produto vetorial com a minha força, certo? Só que como eu falei antes, como eu havia falado lá naquela minha explicação de por que esse seno e não cosseno, porque eles estão na mesma linha de ação e eu não vou provocar torque, né? Se eles estiverem em paralelo, se os dois vetores estiverem paralelos, eles não produzem torque. E é o que acontece aqui, ó, o meu vetor AB, ele está paralelo ao meu vetor F, certo? Então eles têm como seria o seno de zero, né? Eles têm um 0 grau entre eles, então o meu torque seria zero. Então o meu torque gerado nesse aqui, ele é zero, certo? Então o meu momento em O, ele é igual ao meu B menos O, produto vetorial com F. Isso me prova então que tanto faz que o produto vetorial que eu faça com o vetor que esteja nessa posição aqui, que seja B menos O ou A menos O, tanto faz, ele vai provocar o mesmo torque, desde que esses vetores tenham a mesma origem, certo? Isso a gente vai usar muito também para resolução de exercícios, porque aí depende, onde você vê que para você será mais fácil fazer o seu produto vetorial, né, com a força, você faz o seu vetor posição, onde seja mais fácil para você, mais conveniente. E isso vai ser importante para trazer menos dificuldade aos nossos exercícios. E para ilustrar melhor isso, né, numa prática, eu vou resolver um exercício sobre o momento de força, um exercício simples só para fixar um pouco esses conceitos aqui de vetor posição, e é isso.
Bom, pessoal, como eu falei, eu vou resolver agora aqui um exercício para fixar um pouco melhor, né, esse conceito de momento. E essa parte do produto vetorial entre o meu vetor posição e a minha força, certo? Então, que exercício é esse? Eu tenho aqui uma chave de roda, né? Vamos supor, uma chave de roda. E eu tenho uma força sendo aplicada nela, assim, de frente, de 150 newtons. E as informações que ele nos dá é que a altura aqui dela é de 200 milímetros, né? E esse comprimento aqui é de 400 milímetros, certo? Então, vamos supor que um referencial, né? Em um Z, um Y, um X. E nossa força aqui, ela estaria sendo aplicada no sentido do eixo X, certo? O eixo X positivo. 150 newtons no eixo, na direção X positiva, certo? É isso que nos indica aqui. E como eu quero o meu momento de força, eu tenho que fazer o produto vetorial dessa força com um vetor posição. Mas qual seria esse vetor posição? Aqui ele me deu as informações, né, que eu tenho uma altura de 200 milímetros, então eu tenho em Z, né, seria uma posição em Z positivo de 200 milímetros, em Y positivo também de 400 milímetros. E com isso eu posso montar o meu vetor posição. Se ele me desse, por exemplo, uma informação, sei lá, em X, que essa força, sei lá, estaria aplicado em relação a essa força em X, uma distância em X, a gente poderia utilizar. Só que como eu falei, a gente pode usar qualquer vetor posição em relação ao mesmo ponto em que o torque será gerado, certo? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma componente do vetor posição em X, ela iria cancelar, pois o produto vetorial de X com X, né, como eu tenho um ângulo zero entre os dois, eu não produziria torque, então não tem sentido botar uma componente em X aqui. Então facilita muito mais a gente botar só essas duas componentes que já daria certo. E o que ele pede é que a gente calcule o momento feito em relação a esse ponto C, que é o ponto, né, em que seria, por exemplo, você está desparafusando lá o parafuso da roda, certo? Então vamos lá, vou montar o nosso problema. O que eu tenho aqui? Eu tenho, né, que o meu momento gerado em C, ele é causado pelo produto vetorial entre esse meu vetor posição e a minha força, certo? Quais são esses vetores? O meu vetor posição é esse meu 400, né? Como está em milímetros aqui, eu já transformei para metros. Então 400 vezes 10 a menos 3 metros, certo? Na posição Y, que é esse aqui, certo? E o 200 vezes 10 a menos 3 metros na direção Z, que é a minha altura, certo? E a minha força é aquela 150 newtons feita no eixo X, certo? Então vamos lá para o nosso produto vetorial. Eu montei aqui então, seria 400 vezes 10 a menos 3 metros na direção Y, mais 200 vezes 10 a menos 3 metros na direção Z, produto vetorial de 150 newtons, certo? Em X. Então, qual seria o resultado disso aqui? Primeiro, para eu fazer um produto vetorial, eu tenho que calcular componente por componente. Então, por exemplo, se eu tivesse um vetor posição aqui, que tivesse componentes em x, y, z, e o meu vetor força tivesse também componentes em x, y, z, eu teria que fazer o produto vetorial entre todos os componentes, certo? Lógico que os componentes que são iguais, e que o ângulo é zero, eles não teriam um produto vetorial, certo? Então, vamos lá. A minha componente em y com a minha componente em x, eu multiplico os dois módulos, né, da minha força e faço o produto vetorial entre as minhas direções, certo? A mesma coisa lá dos meus conselhos diretores, eu multiplico aqui, por exemplo, como eles têm módulo 1, então seria 1 vezes 1, e daí o produto vetorial, o vetor que daria entre esses dois vetores, que é o
como são o y em x, dariam na direção z, certo? Só que vamos supor que eu não saiba qual seria essa direção. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Usando a regra da mão direita, eu tenho que a minha direção y em relação à minha direção x, né? Eu vou fazer o meu produto vetorial da minha posição em y com a minha posição em x. Fazendo a regra da mão direita aqui, ó, fazendo o y em x, eu tenho o meu z positivo. Então eu vou dar um resultado em z negativo. Eu falei positivo é negativo, vai dar um resultado em z negativo. Então aqui o meu produto vetorial entre essas duas componentes daria a multiplicação desses dois módulos vezes a componente que seria gerado do momento na direção perpendicular entre esses dois vetores, né? Esses vetores que indicam a minha direção. Então, como aqui é y em x, vai dar negativo em z, certo? E agora eu faço aqui a minha segunda componente do meu vetor posição com a meu vetor força. Então aqui seria 200 vezes 10 a menos 3 metros vezes os 150 newtons, o z, o produto vetorial de z em x. Usando de novo a minha regra da mão direita aqui, ó, olhando o meu z como se ele estivesse deitando em x, né? Ele sendo aqui indo para x, eu tenho o meu y positivo. Vou dar para y positivo, certo? O z em x, y positivo. E é isso que me indica aqui, certo? Aí agora aqui é só multiplicar tudo isso e saber qual é o momento gerado. Então o momento gerado em C aqui daria menos 60 em Z mais 30 em Y, certo? Então esse é o meu momento gerado. Eu tenho um momento, essa é a minha força, com essa posição em C, ela geraria um momento para cá e um momento para cá em Y, certo? E é muito interessante olhar isso aqui. Da mesma forma, imagine que essa chave de roda ela não tivesse esse tamanho aqui, ó. Para eu gerar um torque aqui, eu teria um Z e um X, eu teria que fazer muito mais força, certo, do que isso aqui para gerar um momento. Então essa alavanca aqui, né, ou seja, o meu braço de alavanca, gera um momento muito mais propício, muito mais fácil de ser feito. Eu posso fazer com uma força muito menor um momento nesse ponto, já que eu tenho esse braço aqui, essa alavanca, vamos dizer, né? Então é isso, esse foi a nossa segunda parte da nossa aula, né, do momento de força. Eu provei, né, que para o momento de força, para ser gerado desde que o vetor posição seja feito na origem do torque, não importa qual seja o vetor posição, desde que ele esteja na linha de ação da minha força, ele vai gerar o mesmo torque, não importa qual seja o vetor posição, desde que esteja na origem do torque, certo? E eu fiz esse exercício para ilustrar isso, certo? Eu também falei, né, que se tivesse uma componente aqui em X não geraria torque. Então, é isso. Essa foi a nossa segunda parte da nossa aula. E a partir de agora vai começar a complicar um pouco mais, né? Exercícios de equilíbrio. E é isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima.